Ela entregou o corpo, mas esperava o coração dele. O milionário oferecia noites. Nunca promessas. Cada madrugada era uma ferida aberta em silêncio, até o dia em que ela decidiu não implorar mais. Mariana sempre acreditou que o amor era algo que se construía com o tempo, como uma casa erguida tijolo a tijolo, com paciência e dedicação. Não era daquelas mulheres que esperavam príncipes encantados ou finais de conto de fadas. Acreditava em algo mais simples e profundo, que duas pessoas, ao encontrarem-se, podiam criar juntas um mundo onde caberiam os seus sonhos, as suas fragilidades e as suas certezas. Era essa a crença que carregava no peito quando acordava todas as manhãs no seu pequeno estúdio em Arroios, Lisboa, onde morava sozinha há 3 anos. Trabalhava como tradutora freelancer, um ofício que lhe permitia ficar em casa, cercada por livros e pelo silêncio que tanto apreciava. Mariana não era mulher de festas ou de círculos sociais amplos. Preferia a companhia de poucas pessoas, aquelas que realmente importavam, aquelas com quem podia conversar sobre a vida sem precisar de fingir ser alguém que não era. A sua rotina era previsível, quase monótona para os olhos de fora, mas para ela havia uma beleza naquela simplicidade. Acordava cedo, tomava o pequeno almoço a olhar pela janela para as árvores da rua, trabalhava até ao fim da tarde, e à noite lia ou via um filme antigo. Era uma vida pequena, mas era a sua. Foi numa tarde de setembro, durante um evento literário no centro cultural que ficava a poucos quarteirões da sua casa, que Mariana viu Rodrigo pela primeira vez. Ele estava sentado na primeira fila, de fato escuro e postura ereta, como alguém acostumado a estar no comando. Mariana estava ali apenas como ouvinte, curiosa sobre a palestra que tratava de literatura contemporânea portuguesa, mas foi impossível não notar a presença dele. Havia algo magnético naquele homem, algo que ia além da aparência ou das roupas caras. Era a forma como ele olhava para o palestrante, atento, a absorver cada palavra, como se realmente se importasse com o que estava a ser dito. Quando o evento terminou, Mariana aproximou-se da mesa de livros que estavam a ser vendidos. Folheava distraidamente uma edição de contos quando sentiu uma presença ao seu lado. Era ele. Rodrigo pegou no mesmo livro que ela estava a olhar e sorriu de canto, um sorriso que parecia guardar segredos. "Gosta de contos?" perguntou ele, sem qualquer formalidade, como se já a conhecesse há anos. Mariana sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. "Gosto, sim", respondeu, a tentar soar natural. "São histórias curtas, mas muitas vezes dizem mais do que romances inteiros." Ele assentiu, como se concordasse profundamente. "Rodrigo Almeida", disse ele, estendendo a mão. Mariana hesitou por um instante antes de aceitar o cumprimento. "Mariana Costa", respondeu. A mão dele era firme, quente, e o toque durou 1 segundo a mais do que o necessário. Conversaram por alguns minutos sobre literatura, sobre autores portugueses, sobre a vida em Lisboa. Rodrigo falava com facilidade, com um entusiasmo que contrastava com a imagem séria que transmitia à primeira vista. Mariana descobriu que ele era empresário, dono de uma construtora que atuava em grandes projetos na cidade. Ele não se vangloriava disso, mas era impossível não perceber o orgulho discreto na sua voz quando falava sobre o trabalho. Antes de se despedirem, Rodrigo pediu o número dela. "Gostaria de continuar esta conversa noutro momento", disse ele, com um olhar que Mariana não soube interpretar. Ela deu o número, ainda sem saber se aquilo era apenas gentileza ou se havia algo mais. Nos dias seguintes, Mariana deu por si a pensar nele mais vezes do que gostaria de admitir. Ele era diferente dos homens que ela conhecia. Havia uma intensidade nele, uma presença que preenchia o espaço ao redor. Rodrigo enviou uma mensagem 3 dias depois. Simples, direta. "Queres jantar comigo amanhã?" Mariana leu a mensagem várias vezes antes de responder. Parte dela queria dizer não, manter-se segura na sua rotina, longe de complicações. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, queria dizer sim. E foi o que ela fez. O jantar foi num restaurante discreto no bairro Alto, um lugar charmoso, com luzes baixas e música ao vivo.
Rodrigo chegou pontualmente, vestido de forma mais casual, mas ainda impecável. Durante a refeição, conversaram sobre tudo. Ele falou sobre a infância no interior do Alentejo, sobre como veio para Lisboa ainda jovem, determinado a construir algo grande. Falou sobre os desafios, as noites sem dormir, os riscos que correu e que felizmente deram certo. Mariana, por sua vez, contou sobre a sua paixão pelos livros, sobre como a tradução era uma forma de viver várias vidas sem sair de casa. Rodrigo ouvia-a com atenção genuína, a fazer perguntas, a querer entender quem ela realmente era. No final da noite, quando ele a deixou em casa, houve um momento de silêncio no carro. Rodrigo olhou para ela com uma intensidade que Mariana nunca tinha visto antes. Ela sentiu que ele ia beijá-la, mas ele apenas segurou na sua mão e disse: "Gostei muito da noite, Mariana. Espero que possamos repetir." Ela saiu do carro com o coração acelerado, sem entender completamente o que estava a sentir. As semanas seguintes foram uma sequência de encontros. Rodrigo levava-a a lugares onde ela nunca tinha ido. Restaurantes sofisticados, exposições de arte, concertos. Ele tinha um mundo inteiro ao alcance das mãos e parecia querer partilhar tudo isso com ela. Mariana sentia-se especial, vista, como se finalmente alguém tivesse percebido que ela existia. Rodrigo era atencioso, mas também misterioso. Ele falava sobre o trabalho, sobre os projetos, mas nunca sobre a sua vida pessoal. Nunca mencionava família, amigos próximos, relacionamentos passados. Era como se ele existisse apenas no presente, naquele espaço que ele criava com ela. Foi na quinta vez que se encontraram que tudo mudou. Rodrigo convidou-a para ir ao apartamento dele, um lugar que ele descreveu como o seu refúgio. Mariana hesitou, mas a curiosidade e o desejo de estar perto dele falaram mais alto. O apartamento ficava nas Avenidas Novas, num prédio moderno com segurança impecável. Quando ela entrou, ficou impressionada. Era um lugar amplo, decorado com bom gosto, cheio de quadros e objetos que pareciam ter sido escolhidos com cuidado. Havia uma adega de vinhos, uma biblioteca que ocupava uma parede inteira, poltronas de couro que pareciam abraçar quem se sentava nelas. Era o tipo de lugar que aparece em revistas de decoração, mas que, ao mesmo tempo, parecia frio, impessoal, como se ninguém realmente vivesse ali. Beberam vinho, conversaram até tarde, e então, quase naturalmente, beijaram-se. Foi um beijo intenso, cheio de desejo e de uma urgência que Mariana não esperava sentir. Ela entregou-se, deixando que o momento a levasse. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez. Para Mariana foi mais do que apenas um ato físico. Foi uma entrega completa, uma forma de dizer sem palavras que confiava nele, que estava disposta a construir algo verdadeiro. Acreditou que aquela noite era o início de uma história que os dois escreveriam juntos. Mas quando acordou na manhã seguinte, Rodrigo já estava vestido, pronto para sair. Ele beijou-lhe a testa, disse que tinha uma reunião importante e que conversariam mais tarde. Mariana ficou sozinha naquele apartamento enorme, a tentar entender o que tinha acabado de acontecer. Esperou a chamada, a mensagem, qualquer sinal de que aquela noite tinha significado algo para ele também. Mas os dias passaram, e Rodrigo só voltou a procurá-la uma semana depois, como se nada tivesse acontecido. Mariana tentou perguntar sobre a distância, sobre o silêncio, mas ele mudava de assunto com habilidade. Dizia que estava ocupado, que o trabalho estava intenso, mas que pensava nela. E então, quando ela menos esperava, ele voltava, com aquele sorriso, com aquele olhar, e tudo parecia fazer sentido de novo. Via-se presa num ciclo que não conseguia entender, mas do qual também não conseguia sair. Os encontros repetiram-se. Sempre no apartamento dele, sempre à noite, sempre intensos, mas sempre seguidos por um distanciamento que deixava Mariana cada vez mais confusa. Começou a perceber um padrão. Rodrigo aparecia quando queria, desaparecia quando convinha, e nunca em nenhum momento falava sobre futuro. Ele não fazia planos, não a apresentava a ninguém, não a convidava para eventos onde outras pessoas estariam presentes. Mariana existia apenas dentro daquelas 4 paredes, dentro daquele espaço que ele controlava completamente.
Tentou conversar sobre isso algumas vezes. Rodrigo, onde é que isto vai dar? Perguntou ela certa vez, depois de mais uma noite juntos. Ele estava deitado ao seu lado, a olhar para o teto. Riu-se como se a pergunta fosse ingênua. Mariana, nós estamos bem assim, não estamos? Para que complicar? Ela não soube o que responder. Parte dela queria gritar que não estava bem, que queria mais, que merecia mais. Mas outra parte, a parte que tinha medo de o perder, simplesmente concordou e mudou de assunto. As semanas transformaram-se em meses, e Mariana viu-se cada vez mais envolvida com Rodrigo, mas também cada vez mais sozinha. Sabia tudo sobre o apartamento dele, sobre os quadros que ele colecionava, sobre a marca de vinho que ele preferia, sobre o jeito como ele dormia quando estava cansado demais. Mas não sabia nada sobre a vida dele fora daquele espaço. Não sabia quem eram os seus amigos, se tinha família, se já tinha amado alguém antes. Rodrigo era um livro com páginas em falta, e Mariana estava a ler apenas os capítulos que ele permitia. Certa noite, depois do 10º encontro, Mariana estava deitada ao lado dele, a olhar para o teto caro e impessoal do quarto. Sentiu-se vazia, como se tivesse dado tudo de si e não tivesse recebido nada em troca. Rodrigo, sussurrou ela, sentes alguma coisa por mim? Ele virou-se para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Claro que sinto, Mariana. És especial. Mas não disse o quê. Não disse como. Não disse que a amava. E Mariana percebeu naquele momento que talvez nunca dissesse. Começou a questionar-se. Será que estava a ser usada? Será que Rodrigo via nela apenas uma companhia conveniente, alguém que estava sempre disponível quando ele precisava? A dúvida começou a corroer por dentro, mas não tinha coragem de o enfrentar de verdade. Tinha medo da resposta. Tinha medo de que, ao exigir clareza, perdesse até aquilo que tinha. Os encontros continuaram. O 11º, o 12º, o 13º. Cada um deixava Mariana um pouco mais esgotada, um pouco mais perdida. Começou a perceber que se estava a tornar uma sombra de si mesma. Parou de sair com as poucas amigas que tinha. Parou de aceitar trabalhos que exigiam mais dedicação. A sua vida girava em torno de Rodrigo, de quando ele ia ligar, de quando ele ia querer vê-la. Estava a perder-se, e sabia disso, mas não conseguia parar. Foi no 14º encontro que Mariana teve uma revelação. Estavam no apartamento dele, como sempre, e Rodrigo estava ao telemóvel, a falar sobre um projeto importante. Mariana estava sentada no sofá, a observá-lo, e, de repente, viu-se de fora, como se fosse uma espectadora da própria vida. Viu uma mulher apaixonada, sim, mas também uma mulher invisível, uma mulher que estava ali, mas que não tinha voz, não tinha espaço, não tinha futuro naquela história. Percebeu que se estava a contentar com migalhas, a aceitar o mínimo porque tinha medo de ficar sem nada. Naquela noite, depois de Rodrigo desligar o telemóvel, ela tentou mais uma vez. Rodrigo, precisamos de conversar sobre nós, sobre o que isto significa. Ele suspirou como se estivesse cansado. Mariana, estás a exagerar. Nós estamos bem. Por que é que precisas de pôr rótulos em tudo? Ela sentiu as lágrimas subirem, mas segurou-as. Não são rótulos, Rodrigo. É respeito. É saber onde estou na tua vida. Ele não respondeu. Apenas se levantou e foi à cozinha buscar mais vinho. Mariana ficou ali, sozinha no sofá, a entender que a sua resposta já tinha sido dada pelo silêncio dele. A 15ª noite chegou. Mariana foi até o apartamento de Rodrigo sem expectativas. Já sabia como aquilo ia terminar. Ele estava carinhoso, mas de uma forma mecânica, como se estivesse a cumprir um roteiro. Fizeram amor, mas Mariana não sentiu paixão. Sentiu apenas uma tristeza profunda, um luto pelo que poderia ter sido e nunca foi. Deitada ao lado dele, enquanto Rodrigo dormia, ela olhou para o teto pela última vez e entendeu. Ela não era mulher naquela história. Era apenas um intervalo na vida dele. Uma pausa entre reuniões, entre compromissos, entre coisas mais importantes. Na manhã seguinte, Mariana acordou determinada. Vestiu-se em silêncio, enquanto Rodrigo ainda dormia. Antes de sair,
Olhou para ele pela última vez. Sentiu uma pontada no peito, mas também uma certeza. Ela merecia mais. Merecia alguém que a visse de verdade, que a escolhesse, que construísse com ela. E Rodrigo nunca seria esse homem. Saiu do apartamento sem fazer barulho. Desceu pelo elevador, atravessou o hall luxuoso e, quando pisou no passeio, sentiu o ar fresco da manhã encher-lhe os pulmões. Era como se estivesse a respirar de verdade pela primeira vez em meses. Mariana não sabia ainda o que faria, mas sabia que não voltaria. Não voltaria para aquele apartamento, para aquele ciclo, para aquela versão pequena de si mesma. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou entrar em contato. Ligou várias vezes. Mandou mensagens. Mariana leu todas, mas não respondeu a nenhuma. Precisava daquele silêncio para se reencontrar, para curar as feridas que ela mesma tinha permitido que se abrissem. Foi difícil. Houve noites em que quase cedeu, quase ligou de volta, quase acreditou que talvez dessa vez as coisas pudessem ser diferentes. Mas então lembrava-se do vazio que sentia ao lado dele, da solidão que a acompanhava mesmo quando estavam juntos, e a vontade passava. Mariana começou a escrever. No início, era apenas uma forma de organizar os pensamentos, de pôr para fora tudo o que estava a sentir. Escreveu sobre os encontros, sobre as promessas não cumpridas, sobre os sinais que ignorou porque queria acreditar que o amor podia transformar tudo. Escreveu sobre a dor de ser vista apenas pela metade, de ser desejada, mas não amada, de ser presente, mas não escolhida. E quanto mais escrevia, mais entendia que aquela história não era só dela. Era de muitas mulheres, mulheres que se perdiam a tentar ser suficientes para homens que nunca estariam prontos para amá-las de verdade. Reuniu 15 objetos, pequenas coisas que guardava dos encontros com Rodrigo, uma flor seca que ele lhe tinha dado no segundo encontro, um botão de camisa que caiu no sofá na quarta noite, um bilhete escrito à mão com uma frase qualquer que ele disse e que ela, ingenuamente, guardou como se fosse uma declaração. Uma pulseira que se partiu durante um momento de intimidade. Uma tampa de vinho de uma das tantas garrafas que dividiram. Cada objeto era uma memória, um fragmento de uma história que nunca se completou. Mariana colocou tudo numa caixa. E no centro escreveu uma carta. Não era uma carta de raiva. Não era uma carta de acusações. Era apenas a verdade. A verdade sobre o que sentiu, sobre o que esperou, sobre o que nunca recebeu. Escreveu sobre as 15 noites, sobre como cada uma delas a deixou um pouco mais vazia, um pouco mais distante de si mesma. E terminou a dizer que não estava a mandar aquela caixa para o ferir, mas para a libertar, para fechar um ciclo que precisava de ser fechado. Descobriu, por meio de uma busca rápida na internet, que Rodrigo seria homenageado num evento importante, uma cerimônia onde receberia o prêmio de empresário do ano. Mariana sorriu com ironia. Empresário do ano, homem bem-sucedido, admirado, aplaudido, mas ela conhecia o outro lado, o lado que usava pessoas e depois as descartava, o lado que nunca aprendera a amar de verdade. Mariana enviou a caixa para o escritório dele, com instruções para que fosse entregue no dia do evento. Não queria vingança. Não queria destruí-lo. Queria apenas que ele soubesse, que ele entendesse que as ações têm consequências, que as pessoas não são descartáveis, que até o homem mais poderoso pode perder algo valioso quando trata o amor com descaso. Depois de enviar a caixa, Mariana sentiu um peso sair dos ombros. Não esperava nada em troca. Não esperava que Rodrigo mudasse ou que viesse atrás dela a pedir perdão. Fez aquilo por ela mesma, como uma forma de encerrar aquele capítulo e poder começar outro. E assim, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, Mariana olhou pela janela do seu estúdio e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que dias melhores viriam. De que se encontraria a si mesma novamente. De que um dia encontraria alguém que a amasse de verdade. Alguém que a visse por inteiro. E não apenas pelas partes que convinha ver. Porque Mariana tinha aprendido algo importante. O amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. E ela, finalmente, estava a escolher sobreviver.
A noite do evento chegou como todas as outras noites importantes na vida de Rodrigo Almeida, com pompa, organização impecável e a expectativa de mais um reconhecimento público. Ele estava acostumado a estes momentos. Durante os últimos 10 anos, construiu um império no setor da construção civil, erguendo prédios que mudavam a paisagem de Lisboa, fechando contratos milionários, sendo capa de revistas de negócios. Rodrigo sabia como se comportar nestes ambientes. Sabia sorrir na hora certa, apertar as mãos certas, dizer as palavras que as pessoas esperavam ouvir. Era um homem que dominava a arte de ser admirado. O evento acontecia num hotel de 5 estrelas na região da Avenida da Liberdade. O salão estava repleto de empresários, políticos, jornalistas e personalidades influentes. Todos vestidos impecavelmente, todos ali para celebrar os melhores do ano em diversas categorias. Rodrigo seria homenageado como empresário do ano, um título que recebia com orgulho, mas também com certa indiferença. Afinal, já tinha conquistado tanto que mais um prêmio parecia apenas mais um detalhe na sua trajetória. Chegou cedo, como sempre. Gostava de estar no controlo, de saber exatamente como as coisas funcionariam. Foi direto para o camarim reservado para os homenageados, um espaço amplo e bem decorado, onde poderia preparar-se antes de subir ao palco. Havia flores, uma garrafa de champanhe gelada, um espelho enorme onde podia ajustar o fato. Tudo pensado para fazer os homenageados sentirem-se especiais. Rodrigo estava sozinho no camarim quando a porta se abriu e um funcionário do hotel entrou a carregar uma caixa. "Desculpe incomodar, Sr. Almeida", disse o rapaz, "mas isto chegou para o senhor há pouco. Disseram que era urgente." Rodrigo franziu o sobrolho. Não estava à espera de nada. Pegou na caixa das mãos do funcionário, agradeceu e esperou que ele saísse. Quando ficou sozinho novamente, olhou para a embalagem. Era simples, discreta, sem remetente. Achou que fosse mais um presente corporativo, talvez de algum fornecedor ou parceiro de negócios, a querer parabenizá-lo pela conquista. Abriu a caixa com pouca cerimônia, mas assim que viu o conteúdo, o seu corpo inteiro enrijeceu. Dentro havia objetos que reconheceu imediatamente: uma flor seca, um botão de camisa, um bilhete com a sua própria caligrafia, uma pulseira partida, uma tampa de vinho e outros pequenos itens, que para qualquer pessoa não significariam nada. Mas para Rodrigo, cada um deles era uma lembrança específica, um fragmento de momentos que tinha partilhado com Mariana. No centro da caixa havia uma carta. Rodrigo pegou nela com as mãos a tremer levemente. Desdobrou o papel e começou a ler. A letra era delicada, mas firme. As palavras eram calmas, mas carregadas de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. "Rodrigo", começava a carta, "envio esta caixa, não para te magoar, mas para me libertar. Durante meses acreditei que o que tínhamos era o início de algo verdadeiro. Acreditei que as noites que passamos juntos significavam para ti o que significavam para mim. Acreditei que eu era importante na tua vida, mas percebi, tarde demais, que nunca fui mais do que uma conveniência, um intervalo. Alguém que estava ali quando precisavas, mas que desaparecia da tua mente assim que eu saía pela porta." Rodrigo parou de ler por um momento. Sentiu algo estranho no peito, algo que não sabia nomear. Continuou: "Cada objeto nesta caixa representa uma noite em que me entreguei completamente, à espera que fizesses o mesmo. Mas tu nunca te entregaste, Rodrigo. Mantiveste-me a uma distância segura, onde eu podia servir-te sem te incomodar, sem exigir mais do que estavas disposto a dar. E eu aceitei isso. Aceitei porque tinha medo de perder até aquilo que tinha. Mas hoje entendo que perder o que nunca foi meu não é perda, é libertação. Não te culpo por não me amares. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Mas culpo-te por não teres sido honesto, por me teres deixado acreditar que havia um futuro, quando, na verdade, para ti, eu era apenas presente. Um presente descartável. Envio isto para que saibas que as tuas escolhas têm consequências, que as pessoas que usas não são objetos, que há um preço a pagar quando tratamos o amor com descaso.
Não espero que mudes, não espero que me procures. Espero apenas que um dia entendas o que perdeste e que talvez aprendas a valorizar alguém antes que seja tarde demais. Adeus, Rodrigo. Cuida-te. Mariana. Rodrigo terminou de ler a carta e ficou parado a segurar o papel nas mãos. Não sabia o que fazer. Não sabia o que sentir. Parte dele queria deitar tudo no lixo, ignorar, seguir em frente como sempre fazia. Mas outra parte, uma parte que ele não conhecia, estava abalada. Olhou novamente para os objetos na caixa. Cada um deles trazia uma memória. E percebeu, com uma clareza incômoda, que Mariana tinha dado muito mais do que ele jamais retribuiu. Houve uma batida na porta. Senhor Almeida, começamos em 10 minutos, disse uma voz do outro lado. Rodrigo guardou a carta no bolso do casaco, fechou a caixa e colocou-a num canto do camarim. Olhou-se ao espelho, ajustou a gravata, respirou fundo. Precisava de se recompor. Tinha um papel a desempenhar. Não podia deixar que aquilo o afetasse agora. Subiu ao palco como estava planeado. Recebeu o prêmio sob aplausos entusiasmados. Fez um discurso a agradecer aos parceiros, aos funcionários, a todos que contribuíram para o sucesso da empresa. Sorriu para as câmaras, apertou mãos, posou para fotos. Por fora, era o Rodrigo de sempre. Confiante, eloquente, no controlo. Mas por dentro, algo se tinha rompido. As palavras de Mariana ecoavam na sua cabeça, a misturarem-se com os aplausos, com os elogios, com toda aquela encenação. Quando o evento terminou e ele finalmente conseguiu sair, Rodrigo foi direto para o carro, dispensou o motorista e conduziu sozinho até ao apartamento. Precisava de ficar sozinho, longe das pessoas, longe dos sorrisos falsos e das conversas vazias. Quando chegou a casa, atirou o casaco para o sofá, tirou a carta do bolso e leu novamente. E novamente. E novamente. Cada leitura trazia uma nova camada de desconforto, um novo peso no peito. Rodrigo tentou entrar em contato com Mariana. Ligou para o número dela várias vezes, mas todas as chamadas iam direto para a caixa de correio de voz. Enviou mensagens, mas não eram entregues. Percebeu que ela tinha mudado o número. Tentou procurá-la nas redes sociais, mas os perfis dela tinham sido desativados. Mariana tinha desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. E pela primeira vez na vida, Rodrigo não tinha controle sobre a situação. Não podia resolver aquilo com dinheiro, com influência, com charme. Ela simplesmente tinha saído da vida dele e não havia nada que ele pudesse fazer. Os dias seguintes foram difíceis. Rodrigo tentava concentrar-se no trabalho, mas a sua mente voltava constantemente para Mariana. Dava por si a lembrar-se de momentos que, na época, pareciam insignificantes, mas que agora ganhavam um novo significado. Lembrava-se de como ela olhava para ele quando conversavam, com aquela atenção genuína que raramente recebia de outras pessoas. Lembrava-se de como ela se ria das suas piadas, de como o ouvia falar sobre os projetos com interesse real. Mariana não estava interessada no dinheiro dele, no status, nas aparências. Estava interessada nele, na pessoa que ele era quando não precisava de representar para o mundo. E ele tinha deitado tudo isso fora. Tinha tratado algo valioso como se fosse descartável. Tinha tido nas mãos algo raro e não soube valorizar. A consciência disso começou a consumi-lo de uma forma que não esperava. Rodrigo sempre foi um homem pragmático, alguém que não se prendia a sentimentos, que seguia em frente sem olhar para trás. Mas agora, pela primeira vez, estava preso num passado que não podia mais mudar. Tentou distrair-se com outras mulheres, saiu com algumas, dormiu com outras, mas nada parecia real. Todas pareciam cópias mal feitas de algo que tinha perdido. Riam-se das piadas dele, mas o riso era mecânico. Ouviam-no, mas não o entendiam. Queriam estar com ele, mas apenas pelo que ele representava: sucesso, dinheiro, status. Nenhuma delas o via como Mariana via, como uma pessoa comum, com falhas, com medos, com humanidade. Rodrigo começou a beber mais, não de forma escandalosa, mas o suficiente para sentir um torpor que o ajudava a dormir.
Começou a falhar em compromissos, algo raro para ele. Cancelou reuniões importantes, adiou decisões que precisavam de ser tomadas. A sua secretária percebeu a mudança, mas não ousou perguntar. Os sócios começaram a preocupar-se, mas Rodrigo tranquilizava-os a dizer que estava apenas cansado, que precisava de um tempo. Mas a verdade era mais profunda. Rodrigo estava a desmoronar por dentro e não sabia como parar. Enquanto isso, Mariana estava a reconstruir a sua vida. Depois de enviar a caixa, sentiu-se liberta, como se finalmente tivesse fechado uma porta que deveria ter sido fechada há meses. Voltou a aceitar trabalhos de tradução, mergulhou em projetos que tinha negligenciado, reconectou-se com amigas que tinha deixado de lado. Mas a escrita continuou a ser a sua principal forma de cura. Escrevia todos os dias a transformar a dor em palavras, a confusão em clareza. O que começou como um diário pessoal foi se transformando em algo maior. Mariana percebeu que a sua história não era única. Conversando com amigas, lendo relatos de outras mulheres, entendeu que muitas passavam pela mesma situação. Mulheres que se perdiam em relacionamentos onde não eram valorizadas. Mulheres que davam tudo de si para homens que davam apenas migalhas em troca. Mulheres que acreditavam que amar significava aceitar menos do que mereciam. Mariana decidiu transformar os seus escritos num livro. Não um livro de autoajuda, mas uma narrativa honesta sobre a sua experiência. Contou a história de uma mulher que se apaixonou por um homem que nunca esteve realmente disponível. Contou sobre as 15 noites, sobre os sinais que ignorou, sobre a dor de ser vista apenas pela metade. Mas também contou sobre a libertação, sobre a coragem de sair, sobre a força de escolher a si mesma. Enviou o original para algumas editoras. A maioria rejeitou, a dizer que o mercado estava saturado de histórias sobre relacionamentos, mas uma pequena editora independente interessou-se. A editora era comandada por uma mulher chamada Júlia, que leu o original de Mariana e se identificou profundamente. Júlia entrou em contato e marcou um encontro. Encontraram-se numa cafetaria no bairro de Alvalade. Júlia era uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis e um sorriso acolhedor. Mariana, a sua história é poderosa, disse Júlia assim que se sentaram. É real, crua, e acho que muitas mulheres vão identificar-se com ela. Gostaria de publicá-la. Mariana sentiu uma emoção enorme. Obrigada, disse ela com a voz embargada. Isto significa muito para mim. Júlia continuou. Mas preciso de ser honesta consigo. O mercado editorial é difícil, especialmente para autoras estreantes. Vamos precisar de trabalhar bastante na divulgação em fazer este livro chegar às pessoas certas. E há outra coisa. Júlia hesitou por um momento antes de continuar. Adoraria que mudasse o final, que a protagonista desse uma segunda oportunidade ao homem. Os leitores gostam de finais felizes, de reconciliação. Acho que venderia mais. Mariana sentiu algo apertar no peito. Olhou para Júlia e, com firmeza, respondeu. Júlia, entendo a preocupação comercial, mas não posso mudar o final. Não quero ensinar mulheres a voltar para situações que as magoam. Não quero romantizar a dor. Quero que entendam que está tudo bem em sair, em escolher a si mesmas, em não aceitar migalhas. Se eu mudar o final, estaria a atrair a mensagem mais importante do livro. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Tem razão. Vamos manter o final como está. O livro é seu, Mariana. Precisa de refletir a sua verdade. Nos meses seguintes, Mariana trabalhou junto com a editora na revisão e preparação do livro. Foi um processo intenso, mas gratificante. Reviu cada palavra, cada frase, certificando-se de que tudo estava exatamente como queria. Quando finalmente o livro foi lançado, Mariana não esperava grande repercussão. Era uma editora pequena, com recursos limitados, mas algo inesperado aconteceu. O livro começou a circular entre grupos de mulheres. Alguém comprou, leu e recomendou a amigas. Essas amigas recomendaram a outras. O passa-a-palavra foi se espalhando lentamente, mas de forma constante. Mulheres começaram a enviar mensagens para Mariana pelas redes sociais, que ela tinha reativado apenas para divulgar o trabalho.
contavam as suas próprias histórias, agradeciam por colocar em palavras o que sentiam, diziam que o livro as tinha ajudado a tomar decisões difíceis. Mariana foi convidada para participar em rodas de conversa em bibliotecas, centros culturais, grupos de apoio. No início, tinha medo de falar em público, de expor a sua história de forma tão direta. Mas quando viu o impacto que as suas palavras causavam, quando viu mulheres a chorar, a abrirem-se, a reconhecerem-se na narrativa, entendeu que aquilo era maior do que ela, que a sua dor tinha encontrado um propósito. Numa dessas rodas de conversa, num centro comunitário na zona oriental de Lisboa, Mariana estava a contar sobre o processo de escrever o livro quando uma mulher levantou a mão. Tinha por volta de 30 anos, olhos vermelhos de tanto chorar. Com a voz trêmula, disse: "A sua história salvou-me. Eu estava num relacionamento parecido. Eu dava tudo e não recebia nada. Achei que o problema era comigo, que eu não era suficiente. Mas quando li o seu livro, entendi que o problema não era eu, era ele. E eu saí, e estou a recomeçar. E queria agradecer-lhe por isso." Mariana sentiu os olhos encherem-se de lágrimas, levantou-se e abraçou a mulher. Naquele momento entendeu que toda a dor, toda a confusão, todo o sofrimento tinham valido a pena. Porque agora não estava apenas a curar-se a si mesma, estava a ajudar outras mulheres a curarem-se também. Enquanto Mariana florescia, Rodrigo continuava a sua trajetória descendente. Estava a funcionar em piloto automático, a fazer o mínimo necessário para manter os negócios a andar, mas sem o fogo de sempre. Não dormia bem. Acordava à meio da noite a pensar em Mariana, nas coisas que poderia ter feito diferente, nas oportunidades que perdeu. Tentava convencer-se de que era apenas orgulho ferido, que logo passaria. Mas não passava. Pelo contrário, só piorava. Tentou encontrá-la. Contratou um investigador particular para a localizar, mas quando o homem voltou com as informações, Rodrigo não soube o que fazer com elas. Sabia onde Mariana morava, sabia que ela tinha escrito um livro, sabia que estava a dar palestras. Mas o que faria com isso? Apareceria na casa dela a pedir perdão? Ela não queria vê-lo. Tinha deixado isso muito claro. E pela primeira vez, Rodrigo respeitou a escolha de alguém, mesmo que isso o destruísse por dentro. Certa noite, sozinho no apartamento, Rodrigo pegou na caixa que Mariana tinha enviado. Tinha-a guardado no armário, mas de tempos a tempos tirava-a e olhava para os objetos. Cada um deles era uma acusação silenciosa. Cada um deles lembrava o quanto tinha sido egoísta, o quanto tinha desperdiçado. Pegou na flor seca e segurou-a com cuidado. Lembrou-se do dia em que a deu a Mariana no segundo encontro deles. Ela tinha sorrido com tanto entusiasmo, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. E era, porque vinha dele, porque naquele momento ele tinha pensado nela. Rodrigo percebeu que nunca tinha realmente pensado em Mariana como devia. Pensava nela quando queria companhia, quando precisava de alguém, mas nunca pensou no que ela precisava, no que ela sentia, no que ela merecia. Usou-a. Não de propósito, talvez, mas usou. E agora estava a pagar o preço. Tentou escrever uma carta. Começou várias vezes, mas nunca conseguia terminar. O que diria? Desculpa? Desculpa não era suficiente. Amo-te? Amava? Ou apenas sentia falta de ser visto da forma como ela o via? Rodrigo não tinha respostas. Pela primeira vez na vida, estava perdido, sem saber o que fazer, sem ter controle sobre nada. E enquanto ele se afundava em arrependimento, Mariana continuava a subir. Seu livro começou a chamar a atenção de meios de comunicação maiores. Uma revista feminina entrevistou-a. Um podcast sobre relacionamentos convidou-a para participar. As vendas aumentaram e a editora decidiu fazer uma segunda tiragem. Mariana estava a tornar-se uma voz importante para mulheres que precisavam de ouvir que estava tudo bem em sair, em recomeçar, em escolher a si mesmas. Não fazia isso por vingança. Não fazia isso para magoar Rodrigo. Fazia porque tinha encontrado um propósito. Tinha transformado a sua dor em algo que podia ajudar outras pessoas. E isso, mais do que qualquer relacionamento, fazia-a sentir-se completa.
O tempo continuava a passar, e os caminhos de Mariana e Rodrigo, que um dia se cruzaram de forma tão intensa, agora corriam paralelos, sem nunca mais se tocarem. Pelo menos, era isso que ambos acreditavam. 6 meses passaram desde que Mariana enviou a caixa para Rodrigo. 6 meses nos quais as suas vidas tomaram rumos completamente opostos, como dois comboios que, depois de andarem juntos por um breve momento, seguiam agora em direções contrárias, sem chance de voltarem a encontrar-se. Pelo menos era isso que Mariana acreditava quando acordava todas as manhãs, olhava pela janela e via o sol nascer sobre Lisboa, trazendo consigo a promessa de um novo dia, de uma nova oportunidade de ser quem ela realmente era. O livro de Mariana tornara-se um pequeno fenômeno. Não era um best-seller nacional, não estava nas montras das grandes livrarias, mas tinha encontrado o seu público. Um público fiel de mulheres que se viam naquela história, que reconheciam as suas próprias dores e esperanças nas páginas escritas por Mariana. As redes sociais dela, que antes eram praticamente inativas, agora estavam repletas de mensagens de agradecimento, de relatos de mulheres que tinham encontrado coragem para sair de relacionamentos tóxicos depois de ler o livro. Cada mensagem era um lembrete de que a sua dor tinha servido para algo maior, algo que ultrapassava a sua própria história. Mariana estava diferente, não apenas externamente, embora também tivesse mudado nisso. Tinha cortado o cabelo, deixando-o mais curto, num estilo que a fazia sentir-se mais leve, mais livre. Tinha começado a vestir-se de forma diferente, com cores mais vibrantes, roupas que expressavam quem ela era e não quem achava que deveria ser para agradar a alguém. Mas a mudança mais profunda era interna. Mariana tinha recuperado algo que perdera durante aqueles meses com Rodrigo, sua voz. Voltou a ter opiniões fortes, a defender os seus pontos de vista, a não se diminuir para caber nos espaços que os outros lhe ofereciam. Estava a ser convidada cada vez mais para eventos, palestras em universidades, participações em podcasts, rodas de conversa em livrarias. No início, Mariana ficava nervosa antes de cada apresentação, com medo de não saber o que dizer, de decepcionar as pessoas que esperavam tanto dela. Mas, com o tempo, foi ganhando confiança. Descobriu que tinha uma habilidade natural para falar, para se conectar com as pessoas, para transformar a sua experiência pessoal em algo universal que tocava corações. Foi numa dessas palestras, num centro cultural na região da Avenida da Liberdade, que Mariana conheceu Beatriz. Beatriz era uma mulher de 50 e poucos anos, terapeuta especializada em relacionamentos abusivos, que assistiu à palestra de Mariana e ficou profundamente tocada. Depois do evento, aproximou-se de Mariana e pediu para conversar. Foram a um café próximo e passaram horas a conversar sobre relacionamentos, sobre padrões que se repetem, sobre como as mulheres são ensinadas desde cedo a anular-se em nome do amor. Beatriz fez uma proposta. Mariana, eu trabalho com grupos de apoio para mulheres que estão a sair de relacionamentos difíceis. O seu livro tem ajudado muitas delas. Gostaria de a convidar para participar em algumas das nossas sessões, não como palestrante, mas como alguém que pode partilhar a sua experiência de forma mais íntima, mais próxima. Acho que a sua presença poderia fazer uma grande diferença. Mariana aceitou sem hesitar. Nas semanas seguintes, começou a frequentar os grupos de apoio coordenados por Beatriz. Eram encontros semanais, numa sala acolhedora de uma clínica no bairro do Arieiro, onde cerca de 10 a 15 mulheres se reuniam para falar sobre as suas experiências, as suas dores, as suas tentativas de reconstrução. Mariana ouvia cada história com atenção, reconhecendo em cada uma delas partes da sua própria jornada. E quando partilhava a sua experiência, fazia-o sem julgamentos, sem receitas prontas, apenas oferecendo a sua verdade como um espelho, onde outras mulheres podiam ver-se refletidas. Foi numa dessas sessões que Mariana ouviu a história de Carolina. Carolina tinha 28 anos, era advogada e estava há 5 anos num relacionamento com um homem que a tratava de forma muito parecida com a que Rodrigo tratava Mariana.
Ele procurava-a quando convinha. Nunca assumia o relacionamento publicamente, nunca falava de futuro. Mas sempre voltava com promessas vazias que Carolina, desesperada para acreditar, aceitava. Enquanto Carolina falava, Mariana via-se a si mesma meses atrás. Via a mesma angústia, a mesma esperança vã, a mesma dificuldade de sair de uma situação que claramente a magoava. Quando Carolina terminou de falar, estava a chorar. Eu sei que devia sair, disse ela entre soluços. Eu sei que ele nunca vai mudar. Mas tenho tanto medo de ficar sozinha. Tenho medo de nunca mais encontrar ninguém. Tenho medo de que, se eu sair, ele encontre outra pessoa e dê a ela tudo o que nunca me deu. E isso vai significar que o problema sempre fui eu. Mariana segurou a mão de Carolina. Entendeu cada palavra, cada medo, cada dúvida. E então, com a voz firme, mas gentil, respondeu: Carolina, eu entendo o seu medo. Senti exatamente o mesmo, mas preciso de lhe dizer uma coisa que aprendi da maneira mais difícil. A solidão com outra pessoa é muito pior do que a solidão sozinha. Quando se está sozinha, pelo menos pode ser-se inteira. Pode ser-se você mesma, sem precisar de se diminuir, sem precisar de implorar por migalhas de afeto. Sobre ele encontrar outra pessoa e dar-lhe o que nunca lhe deu, isso não vai significar que o problema era você. Vai significar apenas que ele não estava pronto quando estava consigo. E isso não é culpa sua. As palavras de Mariana ecoaram pela sala. Outras mulheres acenaram, concordando. Algumas choravam. Carolina apertou a mão de Mariana e, pela primeira vez em muito tempo, pareceu ter encontrado um pouco de paz. Naquele momento, Mariana entendeu que aquele era o seu propósito. Não apenas escrever sobre a sua experiência, mas estar presente para outras mulheres que precisavam de ouvir que não estavam sozinhas, que não estavam loucas, que mereciam mais. Enquanto Mariana florescia no seu novo papel, Rodrigo continuava a sua queda silenciosa. Ainda era o empresário bem-sucedido aos olhos do mundo. Os seus projetos continuavam a andar. A sua empresa continuava lucrativa. O seu nome continuava respeitado. Mas por dentro, Rodrigo estava vazio. Funcionava em automático, indo de reunião em reunião, assinando contratos, tomando decisões, mas sem sentir nada. Era como se uma parte dele se tivesse desligado naquela noite em que recebeu a caixa de Mariana. Tentou várias vezes voltar a ser quem era antes. Tentou sair com amigos, frequentar os lugares que costumava frequentar, envolver-se com outras mulheres. Mas nada funcionava. As conversas pareciam vazias, os lugares pareciam sem graça, as mulheres pareciam todas iguais. Riam-se das suas piadas, concordavam com as suas opiniões, queriam estar com ele, mas nenhuma delas o via. Nenhuma delas se importava com quem ele realmente era. E Rodrigo, pela primeira vez, percebeu o quanto isso importava. Começou a fazer terapia. Foi uma sugestão do seu sócio mais próximo, Marcelo, que tinha notado as mudanças em Rodrigo e estava preocupado. Rodrigo, tu não estás bem, disse Marcelo durante um almoço. Não sei o que aconteceu, mas estás diferente, distante. Acho que devias conversar com alguém. Rodrigo resistiu no início. Terapia era para pessoas fracas, para pessoas que não conseguiam resolver os seus problemas sozinhas. Pelo menos era isso que sempre acreditou. Mas depois de semanas de noites mal dormidas, de manhãs a acordar com um aperto no peito, de uma sensação constante de vazio, decidiu tentar. A terapeuta era uma mulher chamada Helena, de uns 60 anos, com um olhar penetrante mas acolhedor. Na primeira sessão, Rodrigo tentou manter a fachada. Falou sobre o estresse no trabalho, sobre a pressão de administrar uma empresa grande, sobre como às vezes se sentia cansado. Helena ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, fez uma pergunta simples. Rodrigo, por que é que está realmente aqui? A pergunta apanhou Rodrigo de surpresa. Ficou em silêncio por um longo momento. E então, pela primeira vez em meses, permitiu-se ser honesto. Perdi alguém, disse ele, com a voz embargada. Alguém importante. E a culpa foi minha. Tratei-a mal. E agora ela foi-se embora,
e não sei como lidar com isso. Helena assentiu. Conte-me sobre ela. E Rodrigo contou. Contou sobre Mariana, sobre como se conheceram, sobre os encontros, sobre como nunca se permitiu realmente entregar-se. Contou sobre a caixa, sobre a carta, sobre como aquelas palavras o assombravam todas as noites. Contou sobre a incapacidade de seguir em frente, sobre como tudo parecia sem sentido desde que ela saiu da sua vida. Helena fez perguntas pontuais, mas principalmente ouviu. No final da sessão, disse algo que Rodrigo não esperava. Rodrigo, o que está a sentir não é só sobre a Mariana, é sobre si mesmo. Está a enfrentar a primeira vez na vida em que as suas ações tiveram consequências emocionais reais. Sempre pôde controlar tudo, resolver tudo com dinheiro ou com influência. Mas agora perdeu algo que não pode comprar de volta. E isso assusta-o porque o faz perceber que não é invencível, que também é humano, e os humanos podem cometer erros, podem magoar pessoas e podem arrepender-se. As palavras de Helena ficaram a ecoar na cabeça de Rodrigo por dias. Continuou a terapia, e a cada sessão ia descascando camadas de si mesmo que nunca tinha explorado. Descobriu que muito do seu comportamento vinha de um medo profundo de ser vulnerável, de ser rejeitado. Descobriu que usava o controle como mecanismo de defesa, mantendo as pessoas a uma distância segura para nunca se magoar. E descobriu que, ao fazer isso, acabou por magoar as pessoas que se aproximavam dele, especialmente Mariana. Passou a entender que o que sentia por Mariana não era apenas atração ou conveniência. Era algo mais profundo. Era admiração. Era respeito. Era a sensação de ser visto como pessoa, não como um título ou uma conta bancária. Mariana via-o com todas as suas falhas e, ainda assim, escolheu ficar. Até que não pudesse mais. Até que a dor de ficar fosse maior que o medo de sair. Rodrigo tentou mais uma vez entrar em contato com ela. Mas sabia que não podia simplesmente aparecer na vida dela a exigir perdão. Precisava de respeitar a escolha dela. Precisava de aceitar que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E essa aceitação era dolorosa, mas também libertadora de certa forma. Certa tarde, Rodrigo estava numa livraria no Chiado, à procura de um livro de negócios que um colega tinha recomendado. Passou pela secção de não ficção e, por acaso, viu o livro de Mariana. O coração dele disparou. Pegou no exemplar, olhou para a capa, leu a sinopse. Não havia foto dela, apenas um texto descritivo sobre a história. Uma narrativa sobre amor, perda e reconstrução. Rodrigo comprou o livro, voltou para casa e começou a ler. Foi uma das experiências mais difíceis da sua vida. A cada página reconhecia-se. Reconhecia as situações, as frases, os comportamentos. Mariana tinha escrito sobre ele, sobre eles, mas sem revelar nomes, sem acusações diretas. Era apenas a verdade. A verdade sobre como ela se sentiu, sobre o que passou, sobre como encontrou forças para sair. E ao ler, Rodrigo viu pela primeira vez o impacto real das suas ações, viu a dor que causou, viu a força que Mariana teve ao escolher a si mesma. Terminou o livro numa única noite, com os olhos vermelhos e um nó na garganta. E pela primeira vez desde que tudo tinha acabado, Rodrigo chorou. Chorou pela Mariana que perdeu. Chorou pela versão dele mesmo que causou aquela dor. Chorou porque finalmente entendia o que Helena tinha dito. Ele não era invencível, era humano. E os humanos cometem erros. Mas também podem aprender, podem mudar, podem tentar ser melhores. Nos dias seguintes, Rodrigo pesquisou sobre os eventos em que Mariana participava. Descobriu que ela seria palestrante num grande evento sobre empoderamento feminino, que aconteceria em 2 semanas num centro de convenções na zona sul de Lisboa. O evento era aberto ao público. Rodrigo comprou um bilhete. Não sabia o que faria lá. Não sabia se teria coragem de se aproximar dela, mas precisava de a ver. Precisava de ver a mulher em que ela se tinha tornado. O dia do evento chegou. Rodrigo estava nervoso de uma forma que não sentia há anos. Chegou cedo. Sentou-se numa das últimas filas, longe do palco. O auditório estava cheio, principalmente de mulheres,
Mas havia alguns homens também. Todos estavam ali para ouvir as palestras sobre relacionamentos saudáveis, sobre autoestima, sobre reconstrução. Mariana seria a última palestrante do dia. Quando chegou a vez dela, Rodrigo sentiu o coração acelerar. Mariana subiu ao palco com uma segurança que ele nunca tinha visto nela antes. Estava linda, mas não era apenas a aparência física. Era a forma como se movia, como olhava para o público, como sorria. Havia uma luz nela que Rodrigo não se lembrava de ter visto quando estavam juntos. Ou talvez nunca tivesse prestado atenção suficiente. Mariana começou a falar. A sua voz era firme, clara, envolvente. Contou a sua história sem revelar detalhes específicos que pudessem identificar Rodrigo, mas com uma honestidade emocional que tocava cada pessoa na plateia. Falou sobre como se perdeu num relacionamento onde não era valorizada. Falou sobre os sinais que ignorou. Falou sobre a dor de acordar um dia e perceber que se tinha tornado uma sombra de si mesma. E falou sobre a coragem que foi necessária para sair. Eu não saí porque parei de o amar, disse Mariana, com a voz carregada de emoção. Saí porque comecei a amar-me a mim mesma. E entendi que amar-me a mim mesma significava não aceitar menos do que eu merecia. Significava não me contentar com migalhas. Significava escolher a solidão temporária em vez da companhia vazia. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas também foi a mais importante. Rodrigo estava sentado, paralisado, a ouvir cada palavra. E com cada frase entendia mais profundamente o que tinha perdido. Não era apenas Mariana. Era a oportunidade de ter algo real, algo profundo, algo que poderia ter transformado a sua vida. E ele tinha deitado tudo isso fora por medo, por egoísmo, por não estar pronto para se entregar de verdade. Quando Mariana terminou a palestra, o auditório explodiu em aplausos. Muitas mulheres estavam a chorar. Algumas levantaram-se. Mariana agradeceu, desceu do palco e foi cercada por pessoas a quererem falar com ela, abraçá-la, agradecer. Rodrigo ficou sentado, a observar de longe. Não tinha o direito de se aproximar. Não depois de tudo. Mas então, por um breve momento, os olhos de Mariana varreram a plateia. E ela viu-o. O olhar deles encontrou-se por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Rodrigo viu nos olhos dela uma mistura de surpresa, de reconhecimento, mas também de algo que não soube interpretar. Não era raiva, não era tristeza, era apenas aceitação. Mariana desviou o olhar e continuou a conversar com as pessoas ao seu redor. Rodrigo saiu do auditório antes que o evento terminasse. Não confiava em si mesmo para não tentar aproximar-se dela, e sabia que não devia fazer isso. Não ali, não daquela forma. Quando chegou ao carro, ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Tinha visto a mulher em que Mariana se tornou, e ela era incrível, forte, segura, luminosa, e tudo isso sem ele. Talvez até por causa de não estar mais com ele. Pela primeira vez, Rodrigo entendeu que amar alguém não significa possuí-la, significa querer que ela seja feliz, mesmo que essa felicidade não o inclua. E Mariana era feliz. Tinha encontrado um propósito, uma voz, um lugar no mundo, e ele precisava de aceitar que esse lugar não era ao lado dele. Nos dias seguintes, Rodrigo continuou a sua rotina, mas algo tinha mudado. Ainda sentia a falta de Mariana, ainda se arrependia profundamente, mas havia uma aceitação crescente. Não podia mudar o passado, não podia desfazer a dor que causou, mas podia tentar ser melhor dali para a frente. Podia aprender com os seus erros. Podia talvez um dia ser o tipo de homem que merece o amor de alguém como Mariana. E Mariana, por sua vez, continuou o seu caminho. Sabia que Rodrigo estava no evento. Tinha visto o olhar dele, reconhecido o impacto que a palestra teve. Mas não sentiu necessidade de se aproximar. Não sentiu raiva, nem tristeza. Sentiu apenas paz. Paz por saber que tinha seguido em frente, que se tinha reconstruído, que tinha transformado a sua dor em algo bonito, algo que ajudava outras pessoas. Estava inteira, e pela primeira vez em muito tempo estava feliz.
uma felicidade que vinha de dentro, que não dependia de mais ninguém. E isso para Mariana era mais valioso do que qualquer relacionamento poderia ter sido. Os meses que se seguiram ao evento foram de transformação silenciosa para Rodrigo. Ele tinha visto Mariana naquele palco, radiante, completa, a ser exatamente quem ela deveria ser. E aquela imagem ficou gravada na sua mente como um lembrete constante de tudo o que tinha perdido e, principalmente, de tudo o que nunca soube valorizar. Mas em vez de se afundar ainda mais no arrependimento, Rodrigo decidiu fazer algo diferente. Decidiu mudar. Não por Mariana, porque sabia que ela não voltaria, mas por si mesmo, porque precisava de aprender a ser uma pessoa melhor, alguém capaz de realmente amar e ser amado. A terapia com Helena continuava, agora com sessões 2 vezes por semana. Rodrigo estava comprometido com o processo de autoconhecimento. Falava sobre a sua infância, sobre o pai ausente que só valorizava resultados e conquistas materiais, sobre a mãe que amava, mas nunca conseguiu expressar afeto de forma clara. Falou sobre como cresceu a acreditar que o sucesso financeiro era a única coisa que importava, que ter poder e controle era sinônimo de segurança. E como essa crença tinha moldado todas as suas relações, transformando-o em alguém que mantinha as pessoas à distância, usando-as quando convinha, mas nunca se permitindo ser verdadeiramente íntimo. Helena ajudou-o a entender que vulnerabilidade não era fraqueza, que abrir-se a alguém, permitir que vissem as suas falhas e medos, não o tornava menos homem ou menos forte. Pelo contrário, era preciso muito mais coragem para ser vulnerável do que para manter a fachada de invencibilidade que ele tinha construído ao longo dos anos. Rodrigo estava a aprender lentamente a desmontar essas defesas. Também começou a mudar a sua rotina. Passou a trabalhar menos horas, delegando mais responsabilidades à sua equipa. Percebeu que não precisava de controlar cada detalhe de cada projeto. Descobriu que podia confiar nas pessoas ao seu redor. Começou a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Caminhadas matinais no Jardim da Estrela, aulas de pintura num ateliê no Chiado. Leitura de livros que não tinham nada a ver com negócios. Estava a tentar reconectar-se com partes de si mesmo que tinha abandonado há muito tempo. Um dia, durante uma sessão de terapia, Helena perguntou se Rodrigo já tinha considerado pedir desculpas a Mariana. Não necessariamente para retomar o relacionamento, mas simplesmente para assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu. Rodrigo ficou em silêncio. Pensou na carta que Mariana tinha deixado na caixa, nas palavras dela a dizer que não esperava que ele mudasse, que não esperava que ele a procurasse. Será que ela gostaria de ouvir dele? Será que um pedido de desculpas depois de tanto tempo faria diferença? Passou semanas a pensar nisso. Escreveu várias versões de uma carta, mas deitava-as sempre fora. Nada parecia suficiente. Nenhuma palavra conseguia expressar o peso do arrependimento que sentia. Até que, numa tarde chuvosa de outono, Rodrigo finalmente escreveu algo que parecia verdadeiro. A carta não era longa. Não tentava justificar as suas ações ou minimizar a dor que causou. Era apenas uma confissão honesta. Falou sobre como tinha sido egoísta, sobre como usou o medo de ser vulnerável como desculpa para magoar alguém que só queria amá-lo. Falou sobre o processo de terapia, sobre como estava a tentar tornar-se uma pessoa melhor. E terminou a dizer que não esperava perdão, não esperava resposta, mas que precisava que ela soubesse que ele entendia, finalmente, o que tinha perdido. Que entendia que ela merecia muito mais do que ele foi capaz de dar, e que era grato por ela ter tido a coragem de sair, porque aquilo o forçou a olhar para si mesmo, de uma forma que nunca tinha feito antes. Rodrigo colocou a carta num envelope. Escreveu o nome dela. E ficou com aquele envelope por dias, sem saber se devia enviá-la. Helena incentivou-o. Rodrigo não precisa de esperar uma resposta, mas precisa de fazer a sua parte. Precisa de assumir a responsabilidade. Envie a carta, não por ela, mas por si. Para fechar este ciclo. Rodrigo enviou a carta, colocou-a no correio e esperou. Mas a resposta nunca veio. E ele entendeu que nunca viria. Mariana tinha seguido em frente.
e ele precisava de fazer o mesmo. Enquanto Rodrigo trabalhava na sua transformação pessoal, Mariana continuava a construir algo maior do que ela mesma imaginara. O livro tinha ganhado ainda mais popularidade. Uma grande editora nacional interessou-se em comprar os direitos e fazer uma reedição com melhor distribuição. Mariana aceitou, mas com uma condição: manteria total controle editorial. Não mudaria uma palavra, não suavizaria a mensagem. A editora concordou. A nova edição trouxe o livro para um público muito maior. Começou a aparecer em listas de mais vendidos, a ser recomendado em programas de televisão, a ser discutido em blogs e podcasts. Mariana passou a ser reconhecida na rua. Às vezes, mulheres abordavam-na em cafés, em livrarias, no metro, só para agradecer, para dizer que o livro mudou as suas vidas, que ajudou a encontrar coragem para sair de situações tóxicas, que ensinou que amar-se a si mesma não é egoísmo, é necessidade. Mariana recebeu um convite para participar num programa de entrevistas na televisão. Era um programa semanal que discutia temas relevantes da sociedade portuguesa, apresentado por uma jornalista respeitada chamada Catarina Furtado. Mariana ficou nervosa. Televisão era algo completamente diferente de palestras e rodas de conversa. Era uma exposição muito maior, mas Júlia, da editora, incentivou-a. Mariana tem uma mensagem importante, precisa de alcançar o máximo de pessoas possível, e este programa vai dar-lhe essa oportunidade. Mariana aceitou. No dia da gravação estava a tremer, mas quando as câmeras começaram a rolar e Catarina fez a primeira pergunta, algo mudou. Mariana lembrou-se de por que estava a fazer aquilo. Não era sobre ela. Era sobre todas as mulheres que precisavam de ouvir que podiam escolher a si mesmas, que podiam sair, que mereciam mais. A entrevista foi profundamente honesta. Mariana falou sobre sua experiência sem revelar a identidade de Rodrigo. Falou sobre os padrões que muitas mulheres aceitam em relacionamentos, sobre como o amor às vezes é confundido com sacrifício, sobre como é importante reconhecer quando algo não está mais a ser saudável. Catarina fez perguntas difíceis e Mariana respondeu com vulnerabilidade e sabedoria. A repercussão foi enorme. O programa teve uma das maiores audiências do ano. As redes sociais de Mariana explodiram com mensagens de apoio, mas também com críticas. Havia homens que a acusavam de ser feminista radical, de demonizar os homens, de promover a separação. Mariana não se deixou abalar. Sabia que a sua mensagem não era contra homens, era a favor de mulheres, a favor de relacionamentos saudáveis, de respeito mútuo, de reciprocidade. Entre as milhares de mensagens que recebeu, havia uma que a tocou de forma especial. Era de uma mulher chamada Clarice, que tinha 62 anos. Escreveu: Mariana, passei 40 anos da minha vida num casamento onde nunca fui vista, onde dei tudo de mim e recebi apenas indiferença. Achei que era meu dever aguentar, que era isso que as mulheres fazem. Mas depois de ler o seu livro e assistir à sua entrevista, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi o fim do casamento. E pela primeira vez em décadas, sinto que estou a respirar. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para escolher a si mesma. Mariana chorou ao ler aquela mensagem. Chorou porque entendeu o impacto real do que estava a fazer. Não era apenas sobre relacionamentos românticos, era sobre valor próprio, sobre dignidade, sobre o direito de ser vista e respeitada em qualquer idade, em qualquer situação. Beatriz, a terapeuta que Mariana conhecera meses atrás, convidou-a para um projeto especial. Beatriz tinha conseguido uma parceria com o governo para criar um programa de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade emocional. O programa ofereceria terapia gratuita, rodas de conversa e oficinas sobre autoestima e reconstrução. Beatriz queria que Mariana fosse uma das facilitadoras. Mariana aceitou imediatamente. Era exatamente o tipo de trabalho que dava sentido à sua vida. Passou a dedicar 2 tardes por semana ao projeto, a trabalhar diretamente com mulheres de diferentes idades, classes sociais e histórias. Havia mulheres que estavam a sair de relacionamentos abusivos.
Havia mulheres que nunca tinham tido coragem de sair. Havia mulheres que simplesmente estavam perdidas, sem saber quem eram, fora dos papéis que a sociedade lhes impôs. Mariana ouvia cada história com atenção e empatia. Não tinha todas as respostas, mas oferecia o que podia. A sua experiência, a sua presença, a sua crença inabalável de que cada uma daquelas mulheres era capaz de se reconstruir, de ser feliz, de escolher um caminho melhor. E aos poucos, via a transformação acontecer. Via mulheres que chegavam quebradas começarem a reerguer-se. Via sorrisos voltarem. Via a esperança renascer. Foi durante uma dessas oficinas que Mariana conheceu Júlio. Júlio era um dos psicólogos voluntários do projeto, um homem de 38 anos, divorciado, pai de uma rapariga de 10 anos. Era gentil, atencioso, e havia algo de genuíno nele que chamou a atenção de Mariana. Começaram a conversar nos intervalos das sessões. Júlio contava sobre a sua filha, sobre como estava a navegar a coparentalidade com a ex-mulher, sobre o seu trabalho como psicólogo especializado em trauma. Mariana falava sobre o livro, sobre as palestras, sobre como estava feliz, mas também exausta de tanto expor a sua história. Júlio ouvia-a com interesse real. Não era apenas educação, era curiosidade genuína sobre quem ela era. Mariana deu por si à espera dos dias em que ele estaria no projeto, a arranjar desculpas para conversar com ele um pouco mais. E percebeu, com certa surpresa, que estava a sentir algo que não sentia há muito tempo. Não era a paixão intensa e avassaladora que sentiu por Rodrigo. Era algo mais suave, mais tranquilo. Era interesse. Era conexão. Era a possibilidade de algo novo. Júlio convidou Mariana para tomar um café depois de uma das sessões. Foram a uma cafetaria no Areeiro, conversaram por horas sobre tudo e sobre nada. Júlio era fácil de conversar. Ria-se das piadas dela, fazia perguntas interessantes, partilhava as suas próprias vulnerabilidades sem medo. Quando se despediram, Mariana sentiu uma leveza no peito. Não era amor ainda, mas era algo bom, algo que podia tornar-se bom. Começaram a encontrar-se com mais frequência, jantares casuais, caminhadas no parque, idas ao cinema. Mariana não tinha pressa. Não queria mergulhar de cabeça noutro relacionamento sem ter a certeza de que estava pronta. E Júlio respeitava isso. Não pressionava, não exigia definições, não tentava acelerar nada. Apenas estava presente, disponível, real. Certa noite, depois de um jantar em casa de Júlio, onde ele cozinhou para ela e a apresentou à filha rapidamente antes de a menina ir dormir, conversaram sobre relacionamentos passados. Júlio falou sobre o casamento que não deu certo, sobre como ele e a ex-mulher simplesmente cresceram em direções diferentes. Não houve traição, não houve mágoa profunda. Apenas a constatação de que não eram mais compatíveis e tinham decidido, de forma madura, encerrar o casamento e manter uma relação saudável por causa da filha. Mariana falou sobre Rodrigo. Foi a primeira vez que contou a história completa para alguém que não fosse terapeuta ou parte do processo de escrita do livro. Júlio ouviu sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, ele apenas disse: "Foi muito corajosa, Mariana. Corajosa não apenas por sair, mas por transformar essa dor em algo que está a ajudar tantas pessoas. Isso é raro. Você é rara." Mariana sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão. Gratidão por ter encontrado alguém que a via, que a respeitava, que valorizava não apenas a mulher forte que se tornou, mas também a mulher frágil que ainda existia dentro dela. Beijaram-se naquela noite. Foi um beijo suave, sem pressa, cheio de ternura, e Mariana sentiu que sim, estava pronta, pronta para tentar de novo, pronta para se permitir ser vulnerável. Mas desta vez, com alguém que merecia a sua vulnerabilidade, com alguém que a trataria com cuidado. Enquanto Mariana abria o coração para uma nova possibilidade, Rodrigo continuava o seu processo solitário de transformação. Recebeu a notícia de que Mariana não responderia à sua carta. Na verdade, descobriu por meio de uma conhecida em comum que Mariana tinha recebido o envelope, mas não o abriu.
Tinha-o deitado no lixo sem ler. Rodrigo não ficou surpreendido. Não ficou com raiva, entendeu? Ela tinha o direito de não querer saber. Tinha o direito de seguir em frente sem carregar o peso das suas palavras tardias. Mas continuou a mudar. Não por ela, mas por si mesmo. Começou a ser mais presente na vida das pessoas ao seu redor. Reconectou-se com amigos de infância que tinha abandonado quando veio para Lisboa. Começou a visitar a mãe com mais frequência, a ter conversas de verdade com ela, a entender melhor quem ela era além do papel de mãe. Começou a ser mais gentil com os funcionários, a realmente ouvi-los, a valorizar as suas contribuições. Houve um dia em que uma das arquitetas da sua empresa, uma mulher, jovem chamada Paula, foi ao seu escritório a chorar. Tinha acabado de terminar um relacionamento complicado e estava arrasada. O Rodrigo de antes teria dito para ela se recompor, para não levar problemas pessoais para o trabalho. Mas o novo Rodrigo, o Rodrigo que estava a aprender a ser humano, apenas ouviu. Ofereceu um lenço, perguntou se ela queria conversar, disse que podia tirar o resto do dia de folga se precisasse. Paula ficou surpreendida com a gentileza. E quando saiu do escritório, Rodrigo ficou a pensar em como pequenas mudanças na forma como tratamos as pessoas podem fazer uma grande diferença. Também começou a namorar novamente, mas de forma diferente. Não queria mais aventuras casuais, encontros vazios, queria conexão de verdade. Conheceu algumas mulheres, teve alguns encontros que não levaram a nada. E estava tudo bem. Estava a aprender a estar sozinho sem se sentir solitário. Estava a aprender que a sua completude não dependia de ter alguém ao lado, mas havia momentos, especialmente à noite, quando estava sozinho no apartamento que antes partilhara com Mariana nas suas memórias, que ainda sentia falta dela. Não da Mariana de verdade, porque sabia que nunca a conheceu completamente, mas da possibilidade que ela representava, da chance de ter algo real que desperdiçou. Esses momentos ficaram menos frequentes com o tempo, e Rodrigo aprendeu a conviver com eles. Aprendeu que o arrependimento é parte da vida, que os erros são parte do crescimento, que nem tudo pode ser consertado, e que às vezes a melhor forma de honrar o que perdemos é tornarmos-nos pessoas melhores por causa dessa perda. Certa tarde, Rodrigo estava numa livraria à procura de um presente para a sua mãe quando viu um cartaz a anunciar um evento com Mariana. Ela lançaria a segunda edição do seu livro numa sessão de autógrafos no sábado seguinte. Rodrigo olhou para o cartaz por um longo momento. Parte dele queria ir, queria vê-la mais uma vez, talvez até falar com ela. Mas outra parte, a parte que estava a aprender a respeitar limites, sabia que não devia. Deixou a livraria sem comprar nada e foi para casa. Naquela noite, escreveu no seu diário algo que Helena tinha sugerido que fizesse. Escreveu sobre Mariana, sobre o que ela representou na sua vida, sobre como era grato por tudo o que aprendeu. E pela primeira vez conseguiu escrever sobre ela sem sentir aquela dor aguda no peito. Era uma dor mais suave agora, mais parecida com saudade do que com arrependimento desesperado. Mariana, onde quer que estejas, espero que sejas feliz, escreveu ele. Espero que encontres alguém que te veja como mereces ser vista, alguém que te valorize desde o primeiro dia. E obrigado. Obrigado por teres sido corajosa o suficiente para sair. Obrigado por me ter esforçado a olhar para mim mesmo. Ainda estou a aprender, ainda estou a mudar, mas estou a tentar ser o homem que merecias que eu fosse. Rodrigo fechou o diário e olhou pela janela. A cidade estava quieta, a noite estava clara, e pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. Não era felicidade plena, não era ausência de arrependimento, mas era a aceitação. Aceitação do que foi, do que poderia ter sido e do que nunca seria. E isso, por enquanto, era suficiente. 1 ano passara desde aquela noite em que Mariana enviou a caixa para Rodrigo. 1 ano de transformações, de aprendizagens, de dor transformada em crescimento. Mariana estava sentada num café no bairro Alto, o mesmo café onde tivera o seu primeiro encontro com Rodrigo tantos meses atrás. Mas não estava ali por nostalgia. Estava à espera de Júlio, que tinha saído mais cedo do trabalho para a encontrar antes de irem buscar a sua filha à escola. Mariana olhou ao redor
e sorriu para si mesma. Era estranho como aquele lugar, que antes guardava memórias tão dolorosas, agora parecia apenas um café qualquer. O poder que Rodrigo teve sobre ela, as lembranças que a assombravam, tudo isso tinha perdido a força. O que restava agora era apenas uma história que ela contou, que ajudou outras pessoas, e que finalmente estava pronta para deixar no passado onde pertencia. Júlio chegou com o seu sorriso tranquilo e sentou-se ao lado dela, não à frente. Este pequeno gesto, de escolher sentar-se ao lado em vez de se posicionar como alguém que estivesse numa entrevista ou negociação, era típico dele. Júlio sempre fazia questão de estar ao lado de Mariana, literalmente e figurativamente. Cumprimentou-a com um beijo suave no rosto e perguntou como tinha sido o dia. Mariana contou sobre a reunião que teve com a editora. Havia uma proposta para transformar o seu livro numa série de documentários para uma plataforma de streaming. Seria uma série de 6 episódios, cada um a contar a história de uma mulher diferente que passou por experiências similares à dela. Mariana seria a apresentadora e coprodutora. Era uma oportunidade enorme, mas também assustadora. "Vais aceitar?" perguntou Júlio, segurando a mão dela sobre a mesa. "Acho que sim", respondeu Mariana. "É uma chance de amplificar a mensagem, de ajudar ainda mais mulheres, mas também tenho medo. Medo de me expor demais. Medo de que isto tome toda a minha vida." Júlio assentiu. "Entendo o medo, mas também sei que és incrível no que fazes. E se é isso que queres, vou apoiar completamente. Mas se decidires não aceitar, também vou apoiar. A escolha é tua. Sempre é." Mariana apertou a mão dele. Era isso. Essa era a diferença. Júlio não tomava decisões por ela, não pressionava, não manipulava. Estava ali para apoiar, para amar, mas sempre respeitando que ela era uma pessoa completa, capaz de fazer as suas próprias escolhas. E isso fazia toda a diferença. "Vou aceitar", disse Mariana com mais firmeza. "Mas vou estabelecer limites. Vou deixar claro que preciso de tempo para mim, para nós, para a vida fora do trabalho." Júlio sorriu. "Perfeito." Ficaram no café a conversar sobre diversos assuntos. Sobre a filha de Didier. Júlio, que estava a ir bem na escola, e tinha adorado conhecer Mariana no último fim de semana. Sobre os planos de viagem que estavam a fazer para as férias. Sobre a mudança de Mariana para um apartamento maior, já que o estúdio estava a ficar pequeno com todos os livros e materiais de trabalho. Júlio tinha oferecido ajuda na mudança e Mariana tinha aceitado com alegria. O relacionamento deles estava a crescer ao ritmo certo. Não era apressado, não era desesperado. Era construído tijolo a tijolo com confiança, respeito e afeto genuíno. Mariana permitia-se ser vulnerável com Júlio, contar sobre as suas inseguranças, os seus medos, os seus dias difíceis. E ele fazia o mesmo. Era uma troca verdadeira, equilibrada, saudável. Mariana pensava, às vezes, em como era diferente do que teve com Rodrigo. Com Rodrigo, era intensidade vazia. Era paixão sem profundidade. Era estar sempre na corda bamba, sem saber se ele ficaria ou sairia. Com Júlio, era tranquilidade. Era saber que ele estaria ali no dia seguinte. Era poder fazer planos sem medo de ser abandonada. Era ser vista, valorizada, amada. Depois do café, foram juntos buscar a filha de Júlio à escola. A menina, chamada Sofia, correu para abraçar o pai e depois cumprimentou Mariana com um sorriso tímido, mas genuíno. Mariana estava a aprender a navegar este espaço de não ser mãe, mas ser alguém importante na vida daquela criança. Era delicado, requeria paciência e sensibilidade, mas era gratificante ver o vínculo a formar-se aos poucos. Passaram o resto da tarde juntos. Foram ao parque, tomaram gelado, conversaram sobre o dia de Sofia na escola. Era simples, cotidiano, comum. Mas para Mariana, que tinha passado tanto tempo em relacionamentos dramáticos e complicados, aquela simplicidade era revolucionária. Era prova de que o amor não precisava de doer, que relacionamentos saudáveis existiam, que ela merecia isso. Naquela noite, depois de deixar Júlio e Sofia,
Mariana voltou para casa e abriu o seu computador portátil. Tinha decidido escrever um novo texto, não mais sobre Rodrigo, mas sobre recomeços, sobre como é possível amar de novo depois de ter sido magoada, sobre como é possível confiar de novo depois de ter sido traída, sobre como é possível acreditar de novo no amor depois de ter perdido a fé nele. As palavras fluíam com facilidade. Mariana já não escrevia mais com dor, escrevia com esperança, com sabedoria, com gratidão pelo caminho percorrido. Terminou o texto e publicou-o no seu blog pessoal, que tinha criado para partilhar reflexões além do livro. Em poucas horas, o texto tinha centenas de comentários de mulheres a agradecer, a partilhar as suas próprias histórias de recomeço, a celebrar a possibilidade de serem felizes de novo. Enquanto Mariana prosperava na sua nova vida, Rodrigo também continuava o seu caminho. Tinha feito progressos significativos em terapia. Helena tinha ajudado a desconstruir muitos dos padrões que o impediam de se conectar verdadeiramente com as pessoas. Rodrigo agora entendia que o medo de vulnerabilidade vinha de um lugar profundo, relacionado com a forma como foi criado, com as expectativas que sempre teve de cumprir, com a imagem de sucesso a qualquer custo que tinha internalizado. Tinha começado a namorar uma mulher chamada Andréia, que conheceu num evento de beneficência. Andréia era médica, tinha 40 anos, era divorciada e tinha 2 filhos adolescentes. Era inteligente, independente e não tinha interesse em jogos emocionais. Andréia deixou claro desde o início o que esperava de um relacionamento: honestidade, presença, compromisso. E Rodrigo, pela primeira vez, estava disposto a oferecer tudo isso. O relacionamento com Andréia era diferente de tudo o que ele tinha experimentado antes. Era mais maduro, mais consciente. Havia desafios, claro. Os filhos dela eram adolescentes em fase complicada, e Rodrigo estava a aprender a lidar com a realidade de se relacionar com alguém que tinha uma vida complexa, com responsabilidades e histórias que não o incluíam. Mas estava comprometido, estava presente, estava a tentar de verdade. Helena tinha comentado, numa das sessões recentes, sobre como Rodrigo estava diferente. Já não está a tentar controlar tudo, disse ela. Está a permitir que as coisas sejam o que são. Está a ser vulnerável. Está a aprender a amar de verdade. Rodrigo concordou. É estranho, Helena. Às vezes ainda tenho vontade de voltar aos velhos padrões, de me afastar quando as coisas ficam difíceis. Mas aí lembro-me de Mariana, do que perdi, e lembro-me de que não quero cometer os mesmos erros. E sobre a Mariana? Perguntou Helena. Ainda pensa nela? Penso, respondeu Rodrigo. Mas não da mesma forma. Antes era obsessão, arrependimento, desejo de voltar no tempo. Agora é apenas uma lembrança importante que me ensinou muito, mas que ficou no passado. Desejo que ela seja feliz e espero que tenha encontrado alguém que a valorize de verdade. Perdoou-a? Perguntou Helena. Rodrigo pensou por um momento. Perdoei-me a mim mesmo. Entendi que cometi erros, mas que sou capaz de aprender, de mudar. E acho que isso é mais importante do que perdão. É crescimento. Helena sorriu. Percorreu um longo caminho, Rodrigo. Certa tarde, Rodrigo estava numa livraria a comprar um presente para Andréia quando viu o anúncio do documentário que Mariana iria apresentar. Havia um cartaz grande na entrada da livraria, com a foto dela a sorrir confiante, radiante. O título era Reconstrução. Rodrigo parou e olhou para a imagem por um longo momento. Sentiu um aperto no peito, mas não era mais dor. Era uma mistura de nostalgia e orgulho. O orgulho de ver que ela tinha conseguido transformar tudo aquilo em algo tão importante. Tirou uma foto do cartaz com o telemóvel e, naquela noite, mostrou a Andréia. Andréia, preciso de te contar uma história, disse ele. E contou. Contou sobre Mariana, sobre como tinha sido egoísta, sobre a caixa, sobre a carta, sobre todo o processo de transformação que veio depois. Andréia ouviu em silêncio, a segurar a mão dele. Quando ele terminou, Andréia disse: Rodrigo, eu sei que já não és aquele homem. Vejo como
Te estás a esforçar para ser diferente, e valorizo isso. Mas preciso de saber, ainda tens sentimentos por ela? Rodrigo respirou fundo. Tenho gratidão. Tenho respeito. Tenho admiração pelo que ela se tornou. Mas não tenho desejo de voltar. Não tenho esperança de a reconquistar. O que tínhamos acabou há muito tempo. E está tudo bem. Estou aqui, contigo, porque é aqui que quero estar. Andréia assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Obrigada por seres honesto. Os meses continuaram a passar. Mariana aceitou o projeto do documentário e começou o processo de produção. Viajou por várias cidades de Portugal, entrevistando mulheres com histórias poderosas de superação. Cada história tocava-a profundamente. Havia a Mariana, do Porto, que saiu de um casamento abusivo depois de 20 anos. Havia a Renata, de Coimbra, que descobriu a própria força depois de um término devastador. Havia a Camila, de Évora, que reconstruiu a vida aos 50 anos, provando que nunca é tarde para recomeçar. Cada episódio era uma celebração da resiliência feminina, da capacidade de se reerguer mesmo depois das piores quedas. Mariana não aparecia como especialista ou como alguém que tinha todas as respostas. Aparecia como uma mulher que também tinha passado por isso, que entendia a dor, mas que tinha encontrado um caminho para sair. E isso tornava tudo mais autêntico, mais real. Quando o documentário foi lançado, a repercussão foi imediata e massiva. Milhões de pessoas assistiram nos primeiros dias. As redes sociais explodiram com discussões sobre relacionamentos saudáveis, sobre reconhecer sinais de alerta, sobre a importância do amor próprio. Mariana foi convidada para entrevistas em programas de grande audiência, para debates em universidades, para conversas com grupos de apoio pelo país inteiro. Estava no auge da sua carreira, mas também estava cansada. A exposição era imensa e, às vezes, Mariana sentia que estava a dar mais de si do que conseguia repor. Foi Júlio quem percebeu e sugeriu que ela tirasse um tempo. Mariana, precisas de descansar, precisas de te cuidar. Estás a ajudar tantas pessoas, mas não te podes esquecer de te ajudar também. Mariana concordou. Tirou 2 semanas de férias completas, desligou as redes sociais, delegou compromissos e viajou com Júlio e Sofia para uma praia na Costa Vicentina. Foram 2 semanas de simplicidade, de acordar sem compromissos, de caminhar descalça na areia, de ler livros sem hora para terminar, de brincar com Sofia na praia, de ter conversas longas com Júlio sobre a vida, sobre sonhos, sobre o futuro. Uma noite, sentada na varanda da casa que tinham alugado, a ouvir o som das ondas, Mariana teve uma revelação. Era feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Não porque tinha sucesso profissional, não porque estava a ajudar pessoas, embora isso fosse importante, mas porque tinha encontrado paz. Paz consigo mesma. Paz com o seu passado. Paz com as suas escolhas. Júlio sentou-se ao lado dela e envolveu-lhe os ombros com o braço. "Em que estás a pensar?" perguntou ele. "Estou a pensar em como a vida é estranha", respondeu Mariana. "Há um ano eu estava destruída. Achava que nunca mais conseguiria confiar em alguém. Achava que aquela dor nunca passaria. E agora olha onde estou. Estou feliz. Estou inteira. Sou amada. Mereces tudo isso", disse Júlio, beijando o topo da sua cabeça. "E muito mais." Mariana aconchegou-se nele. "Obrigada por estares aqui, por me respeitares, por me amares da maneira certa. Sempre", respondeu Júlio. Enquanto Mariana desfrutava da sua paz, Rodrigo também estava a encontrar a sua. O relacionamento com Andréia estava a ir bem. Tinham decidido morar juntos, uma decisão grande que Rodrigo não teria tomado alguns anos atrás. Mas agora estava pronto, pronto para o compromisso, pronto para construir algo de verdade. Os filhos de Andréia estavam gradualmente a aceitar Rodrigo. Não era fácil. Adolescentes raramente são receptivos a novas figuras paternas. Mas Rodrigo estava a ser paciente, respeitoso, a dar espaço quando necessário e a fazer-se presente quando permitido. Estava a aprender que relacionamentos familiares são construídos com tempo, não com dinheiro ou gestos grandiosos.
Uma noite, durante um jantar em família, o filho mais velho de Andréia, um rapaz de 17 anos chamado Lucas, perguntou a Rodrigo sobre o seu trabalho. Conversaram sobre construção, sobre arquitetura, sobre os desafios de administrar uma empresa. Lucas parecia genuinamente interessado, e quando o jantar terminou, agradeceu a Rodrigo pela conversa. Este pequeno gesto, tão simples, encheu Rodrigo de uma alegria que não esperava. Era diferente da alegria de fechar um grande negócio ou de receber um prêmio. Era a alegria de ser aceite, de pertencer, de fazer parte de algo maior que si mesmo. Andréia notou a mudança nele. "Estás diferente hoje", comentou ela, enquanto arrumavam a cozinha juntos. "Mais leve." "O Lucas conversou comigo", disse Rodrigo com um sorriso. Pela primeira vez, ele realmente conversou comigo, como se eu fosse alguém importante na vida dele. Andréia sorriu e abraçou-o. "És importante, Rodrigo. Para mim, para eles. Só precisavas de ter paciência." "Estou a aprender", respondeu ele. "Estou a aprender que as melhores coisas levam tempo e que vale a pena esperar." O tempo continuou a passar. Mariana lançou o seu segundo livro, desta vez não sobre a sua própria história, mas sobre as histórias das mulheres que conheceu durante as gravações do documentário. Era uma coletânea de relatos poderosos de superação e reconstrução. O livro tornou-se outro sucesso, consolidando Mariana como uma voz importante no debate sobre relacionamentos e empoderamento feminino. Ela e Júlio ficaram noivos. Foi um pedido simples durante uma caminhada no Jardim da Estrela, sem grandes produções ou surpresas elaboradas. Júlio simplesmente parou, segurou as mãos dela e disse: "Mariana, quero passar o resto da minha vida ao teu lado. Queres casar comigo?" Mariana, com lágrimas nos olhos, disse que sim. O casamento foi marcado para o ano seguinte, uma celebração pequena e íntima, apenas com familiares próximos e amigos queridos. Mariana estava feliz com a perspectiva. Depois de tanto tempo a acreditar que nunca encontraria um amor verdadeiro, ali estava ela, prestes a casar-se com um homem que a amava e respeitava de verdade. Rodrigo, por sua vez, também estava a planear o futuro. Ele e Andréia tinham decidido não se casar oficialmente, mas assumir um compromisso de vida juntos. Tinham feito uma cerimônia simbólica, apenas para a família, onde declararam o seu amor e intenção de construir uma vida partilhada. Rodrigo estava a aprender que o compromisso nem precisa de vir com um papel assinado. Vem com ações, com presença, com escolhas diárias de estar ao lado de alguém. 2 anos passaram desde aquela noite da caixa. Mariana e Rodrigo seguiram as suas vidas, completamente separados, sem nenhum contato, sem nenhuma tentativa de reencontro. E estava tudo bem. Ambos tinham encontrado os seus caminhos, as suas próprias versões de felicidade, as suas próprias formas de amor. Mariana nunca soube que Rodrigo tinha mudado. Nunca soube sobre a terapia, sobre os esforços dele para se tornar melhor. E não precisava de saber. Aquilo não era sobre ela, era sobre ele. Da mesma forma que a transformação dela não foi sobre vingar-se ou provar algo a Rodrigo. Foi sobre ela mesma, sobre reencontrar-se, sobre reconstruir-se. Houve um dia, porém, em que os seus caminhos quase se cruzaram. Mariana estava numa palestra num centro empresarial na zona das Avenidas Novas. Rodrigo estava numa reunião no mesmo prédio, 2 andares acima. Estavam tão perto geograficamente, mas tão distantes nas suas realidades. Nenhum dos dois sabia da presença do outro. E talvez fosse melhor assim. Quando Mariana terminou a sua palestra e saiu do prédio, Rodrigo estava a entrar no elevador. Por uma fração de segundo, poderia ter havido um encontro. Mas o timing não estava certo. E talvez nunca estivesse. Porque algumas histórias nem são feitas para ter reencontros. São feitas para ensinar, para transformar e para serem deixadas no passado onde pertencem. Mariana continuou a caminhar pelo passeio, a pensar na palestra que tinha dado, nas mulheres que a abordaram depois, nas vidas que estava a tocar. O seu telemóvel tocou. Era Júlio, a perguntar se ela queria jantar fora. Mariana sorriu e respondeu que sim. Estava feliz, completa, em paz.
Rodrigo, dentro do elevador, estava a olhar para o telemóvel, a ler uma mensagem de Andreia sobre o jantar que ela estava a preparar. Ele sorriu. Estava ansioso para chegar a casa, para estar com ela e com os rapazes, para aquela vida comum e extraordinária que tinha construído. Também estava feliz, completo, em paz. E assim, sem saberem, Mariana e Rodrigo viveram o desfecho real da sua história. Não um desfecho onde se reencontravam e faziam as pazes. Não um desfecho onde ela o perdoava e dava uma segunda oportunidade, mas um desfecho onde ambos seguiram em frente, onde ambos aprenderam, onde ambos cresceram, onde ambos encontraram felicidade, não um no outro, mas em si mesmos e com outras pessoas. Porque às vezes, o final feliz não é sobre reconquistar quem perdemos. É sobre conquistarmos-nos de volta. É sobre entendermos o nosso valor. É sobre aprendermos que podemos ser felizes sozinhos e, a partir dessa completude, encontrarmos alguém que adicione à nossa vida em vez de a preencher. Mariana não foi embora de Rodrigo por falta de amor por ele. Foi embora por excesso de amor próprio. E esse amor próprio levou-a a construir uma vida que era verdadeiramente dela. Uma vida cheia de propósito, de conexões reais, de amor verdadeiro. Rodrigo, por sua vez, aprendeu que amar não é possuir. É respeitar. É estar presente. É valorizar. E embora tenha aprendido tarde demais para Mariana, aprendeu a tempo para Andreia, para os enteados, para as pessoas que agora faziam parte da sua vida. As histórias de Mariana e Rodrigo eram paralelas agora. Não se tocavam mais, mas ambas eram histórias de crescimento, de transformação, de segundas oportunidades. Não segundas oportunidades um com o outro, mas segundas oportunidades consigo mesmos e com a vida. E talvez este seja o verdadeiro final feliz. Não o conto de fadas onde tudo se resolve com um beijo, mas a história real onde as pessoas cometem erros, aprendem, crescem e encontram as suas próprias versões de felicidade, onde o amor próprio é o protagonista, onde escolher a si mesmo não é egoísmo, mas sobrevivência, onde sair não é desistir, mas recomeçar. Mariana olhou para o céu de Lisboa, agora tingido de laranja pelo sol do fim de tarde, e sentiu gratidão. Gratidão pela dor que a fortaleceu. Gratidão pela coragem que encontrou. Gratidão pela vida que construiu. Estava pronta para o futuro, um futuro que finalmente era completamente seu. Rodrigo olhou pela janela do escritório, vendo a cidade a acender-se com as luzes da noite, e sentiu paz. Paz por ter enfrentado os seus demônios. Paz por ter mudado. Paz por ter encontrado uma nova chance de fazer as coisas certas. Também estava pronto para o futuro. Um futuro onde não era mais prisioneiro dos seus padrões antigos. E em algum lugar entre estes dois futuros, na memória de ambos, existia a lembrança de 15 noites que mudaram tudo. Noites que ensinaram que o amor verdadeiro não magoa. Que relacionamentos saudáveis existem, que merecemos ser vistos, valorizados, escolhidos, e que quando isso não acontece, temos o direito e até a obrigação de escolher a nós mesmos. Porque no fim, Mariana não foi embora por falta de amor por Rodrigo. Foi embora por excesso de amor próprio. E esse foi o começo da história que, finalmente, era só dela. E também foi o começo da história de Rodrigo consigo mesmo. Duas histórias separadas, mas igualmente importantes. Duas histórias de recomeço, duas histórias de esperança. E estas histórias continuam a ser escritas, dia após dia, com cada escolha que fazem, com cada pessoa que amam, com cada vez que escolhem o respeito em vez do controlo, a verdade em vez da manipulação, o amor próprio em vez da aceitação de migalhas. Porque esta é a história mais importante que qualquer um de nós pode escrever. A história de como aprendemos a amar-nos primeiro, para que, quando o amor verdadeiro chegar, estejamos prontos para o reconhecer e aceitar, e para que, quando algo não for amor verdadeiro, tenhamos coragem de deixar ir. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se emocionou com esta jornada de reconstrução e amor próprio,
Deixe o seu gosto, subscreva o canal e conte nos comentários qual a parte que mais o marcou. Identificou-se com a Mariana? Ou talvez com a transformação de Rodrigo? Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos ensinam sobre amor, respeito e a coragem de escolher a nós mesmos. A sua opinião é muito importante para nós. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar a sua alma.